Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos juntos essa noite adorar ao Deus maravilhoso, ao Deus grandioso, ao Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Ele é o Deus da nossa salvação e Ele é a nossa rocha, a nossa segurança. Amém? Louve ao Senhor com todo o seu coração essa noite. Deus, que possamos realmente confiar todos os dias no Senhor, sabendo que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Deus maravilhoso. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos já devem ter reparado que a gente está quase que de cara nova, né? Pintura nova. A parede manteve praticamente a mesma cor, então não deu muita diferença. Só o fundo aqui que os irmãos vão perceber que a cor mudou um pouquinho. Então, graças a Deus, finalizamos aí todos os trabalhos de reforma da pintura. Depois, no final, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, o Salmo de número 61. Salmo 61. Vou ler aqui apenas o verso 1 até o verso 4.
Diz a palavra de Deus: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Este é um salmo de Davi, onde ele clama ao Senhor diante de uma necessidade que ele tem, e ele então ergue a sua voz em oração a Deus, tendo a plena certeza que Deus é o refúgio e a segurança que ele precisa, pois ele diz: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. E depois ele vai dizer: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Nos momentos de dificuldades que nós passamos, a quem temos que recorrer é o Senhor. O Senhor é quem nos ajuda e nos socorre nesse momento, e a oração é o meio pelo qual nós podemos colocar diante dele as nossas necessidades. E é sobre isso que nós, inclusive, vamos falar um pouquinho na mensagem desta noite. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Misericórdia, ó Pai, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Por isso nós te bendizemos. E estamos aqui nesta noite, ó Pai, reunidos como teu povo, corpo de Cristo, família de Deus, para juntos, ó Deus, exaltarmos o teu santo nome. Exaltarmos, ó Pai, louvores a ti, o único que é digno de honra e glória. Recebe, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade para agir, ó Deus, e atuar, ó Pai, em nossas vidas e em nosso meio. Tudo o que fazemos aqui, o fazemos única e exclusivamente para a glória do Senhor. Foi para isso, ó Deus, que o Senhor nos criou. Somos, ó Pai, como diz a tua palavra, ovelhas do teu pasto, e o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos guia, que cuida de nós. O Senhor é aquele, ó Pai, que se inclina para ouvir, ó Deus, o nosso clamor em nossos momentos, ó Pai, de necessidades. Por isso te bendizemos. Abençoa o teu povo, ó Deus, abençoa a tua igreja. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, seja manifesto aqui nesta noite. E que, ó Deus, através da tua palavra, o Senhor, ó Deus, trate conosco e fale com o nosso coração. E que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Isso, ó Deus, é o que eu coloco diante de ti, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Enquanto o mundo celebra a carne nesses dias, nós celebramos ao Senhor. E é isso que nós vamos continuar fazendo neste momento, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. E os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Essa música diz: perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que possamos realmente nos render aos pés do Senhor todos os dias, porque só Ele realmente nos satisfaz, só o Senhor realmente nos ajuda, nos protege, nos ampara. Então que realmente nunca esquecemos, nunca venhamos esquecer disso, que só o Senhor pode suprir as nossas necessidades, só o Senhor pode nos ajudar em todos os momentos das nossas vidas, mas que estejamos sempre próximos do Senhor, sempre perto dele, né? Sempre buscando a presença do Senhor todos os dias. Amém?
possamos só adorar esse Deus vivo, que morreu na cruz, mas que deu o seu único filho na cruz, né? Para morrer, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados, né? É para esse Deus que nós adoramos e glorificamos o nome dele. Amém? Próxima música diz Na Oração. É uma música nova. Ela fala: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. E o refrão diz: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Que realmente nas nossas orações possamos ter esse acalento do Senhor. Que na hora da oração é onde realmente nós abrimos o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso profundo, para realmente nos declarar para o Senhor Jesus tudo aquilo que estamos sentindo, tudo aquilo que estamos passando. E o Senhor está ali, sempre pronto, né, a nos ouvir e nos ajudar, né? Então basta a gente realmente buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Encontro a calma, na oração eu encontro a paz, eu encontro Deus, ali sempre de braços abertos, amém? Se puder voltar do início, por favor, Silas.
Jesus, quero te agradecer. Agradecer ao Senhor pela sua oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para louvar e adorar o seu santo nome. Mas, Pai, que não seja algo de fazer só no domingo, mas sim dia após dia. Que nossa vida, Paizinho, seja um exemplo para a vida daqueles que estão ao nosso redor e principalmente para o Senhor. Que sejamos seguidores do Senhor em todos os sentidos, em pensamento e ação e fala. Que a graça do Senhor possa alcançar o coração de todos aqueles que estão aflitos, desesperados, tristes, Pai, mas que nós possamos ser esses canais de bênção na vida dessas pessoas que ainda não te conhecem. Que a graça do Senhor possa estar sobre a vida de cada um desses irmãos aqui presentes. Só possa estar usando a vida do pastor Fernando nesse momento para falar conosco. Abra as nossas mentes e coração para que possamos entender e compreender a Tua Palavra. Abençoe a vida das crianças, de nós que vamos levar a Tua Palavra para eles, que o Senhor possa nos usar. É isso que eu te peço e agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Amém, meus irmãos. Salmo de número 5 diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista declara novamente a dependência dele diante do Senhor nas suas necessidades. E é isso que nós vamos apresentar diante de Deus. As necessidades de cada um, para que o Senhor possa, segundo o teu propósito e a tua vontade, intervir e entrar com a sua providência. Se você tem algo para apresentar diante de Deus, faça isso neste momento. Vamos orar? Pai amado, nós te bendizemos, porque, Pai, como nós acabamos de cantar, na oração nós encontramos a calma, na oração nós encontramos a paz. Porque, ó Deus, é a presença do Senhor manifesta em nossas vidas, através do Teu Filho, que conforta, ó Deus, e consola o nosso coração. Somos fortalecidos, ó Pai, pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, que na Tua graça e misericórdia estende, ó Pai, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Por isso nós Te louvamos e bendizemos. E colocamos agora, ó Pai, diante do Senhor, do Teu trono de graça, para que em momento oportuno o Senhor, ó Deus, entre com a Tua providência, manifestando, ó Pai, o Teu poder e a Tua vontade. Intercedemos, ó Pai, pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento. O Senhor continue abençoando o teu servo, sustentando a sua vida, fortalecendo, ó Pai, o seu coração e a sua mente. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Pai, manifestando sobre ele do teu poder, ó Pai. Usando os recursos que têm sido, ó Pai, necessários para o restabelecimento da sua saúde. Mas, acima de tudo, é o Senhor, ó Deus, quem tem o poder de curar e restaurar a vida do teu servo. E é isso que nós pedimos e clamamos diante do Senhor. Da mesma forma, pedimos pela nossa irmã Neuza, que o Senhor também a fortaleça, continue abençoando, ó Pai, o coração da tua serva. Pedimos pela nossa irmã Edi, pela recuperação, ó Pai, do seu ombro, que o Senhor continue fortalecendo, ó Pai, a musculatura, que o Senhor continue também abençoando ali, ó Pai, a tua serva, ó Deus, confortando e consolando, ó Deus, o seu coração. A vida do Pedro, teu servo, ó Deus, pelos seus olhos, pelo incômodo, ó Pai, que ele tem sentido. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Pai, para que, ó Deus, seja dado o diagnóstico certo, para que assim, ó Deus, o tratamento seja providenciado, mas que o Senhor entre, ó Deus, com a providência do Senhor, com a boa mão, ó Pai, sobre a vida do teu servo, manifestando sobre ele, ó Deus, a cura, ó Pai, em nome de Jesus. Peço a Deus pela vida da minha sogra, a dona Luzia, que irá passar por uma cirurgia. E o Senhor, ó Deus, também, ó Pai,
trate com o seu coração, ó Deus, tirando, ó Pai, toda e qualquer angústia e ansiedade, ó Deus, que ela possa estar sentindo. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, seja sobre a vida dela, manifestando, ó Pai, essa paz que excede todo o nosso entendimento, pois essa paz, ó Deus, é Cristo em nosso coração. E nós te louvamos por isso. E diante de cada pedido que agora está sendo apresentado, ó Deus, e colocado diante do Senhor, estende, ó Pai, as tuas mãos. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada pessoa que está agora neste momento, intercedendo e clamando pela vida, ó Pai, da sua família, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, colocando diante do Senhor a sua necessidade de uma porta de trabalho. Que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo, ó Pai, essa porta, abençoando, ó Pai, a vida dos teus servos, sustentando, ó Pai, em nome de Jesus. Mas que, acima de tudo, a confiança de cada um, ó Pai, seja no Senhor, pois o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos em nosso coração. Por isso, né, que nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos passar para o nosso momento da ceia. E eu convido você que já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já o confessou publicamente através das águas do batismo, a que participe conosco deste momento em que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz, aonde Ele nos concedeu o perdão e o livre acesso diante do Senhor. Através desse sacrifício, nós temos uma aliança com Deus e também temos uma aliança uns com os outros. Nós vamos celebrar este momento, trazendo então à memória esse sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Convido você a que vá participar, que se coloque de pé neste momento, para que possa receber os elementos da ceia, e as irmãs diaconisas que irão aqui nos auxiliar na distribuição dos elementos, para que depois todos juntos possamos participar. Enquanto o louvor estiver sendo entoado, você vai receber os elementos e depois celebraremos a ceia do Senhor. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos com
Amém. A celebração da comunhão. Todos receberam os elementos, o pão e o suco de uva, para que nós possamos então celebrarmos a ceia. A palavra de Deus, ela diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Pai, nós bendizemos o Teu nome e somos gratos a Ti, porque nós podemos, ó Deus, celebrar este momento. Um momento, ó Deus, que nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele suportou, ó Deus, toda a ira por causa dos nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através dele, ó Pai, nós encontramos paz. Através dele, ó Deus, nós encontramos o perdão. Por isso nós te bendizemos e te louvamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Ó Deus, naquele último instante em que o Senhor Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos enquanto estava encarnado aqui na terra, Ele disse que voltaria a celebrar novamente esta ceia, naquele grande dia, onde nós, ó Pai, estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro. E juntos, ó Deus, estaremos ali, celebrando, ó Pai, a grandiosidade da salvação do Senhor. Mas até lá, nós continuamos, ó Deus, aqui, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Hoje nós vamos finalizar aqui a nossa série de mensagens nessa carta de Efésios. Nós estivemos aqui refletindo e meditando em toda esta carta, com todos os seus ensinamentos. Efésios capítulo 6, a partir do verso 18 até o verso 24. Diz a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração.
paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua mensagem final da carta aos Efésios, ele nos traz um alerta sobre essa luta constante que nós enfrentamos em nossa caminhada cristã. Nós estivemos aqui meditando dentro da própria série de carta aos Efésios, falando um pouquinho sobre batalha espiritual. Mas ao contrário, irmãos, da ideia de que nós, ao aceitarmos a fé, todos os nossos problemas eles iriam acabar. Mas a realidade é que a vida cristã, ela nos expõe a novos desafios e batalhas todos os dias contra as forças malignas que atuam nas regiões celestiais. Paulo, ele finaliza a carta de Efésios falando exatamente sobre isso. O que nós precisamos entender é que o evangelho que promete uma vida sem luta, um evangelho que promete uma vida sem sacrifício, sem dor, sem sofrimento, irmãos, é um falso evangelho. Não existe, irmãos, uma caminhada cristã sem luta, sem sacrifício, sem dor e sem sofrimento. Se há um evangelho que é pregado dessa forma, então ele é um falso evangelho. Porque a esperança desse evangelho está voltada apenas para a satisfação do próprio ego. Aonde as pessoas deixam de olhar para a verdadeira vida que eles devem buscar e se prendem a essa vida que tem aqui na terra. O próprio Jesus, ele vai dizer: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, irmãos, é o nosso exemplo. Quando ele esteve na terra, encarnado em forma humana, ele enfrentou tentações. Ele passou por lutas e sofrimentos. E da mesma forma como ele, nós também estamos imersos nesse conflito espiritual. Da mesma forma que Jesus enfrentou adversidades, nós também enfrentamos adversidades. O apóstolo Paulo nos lembra da importância de estar sempre em oração. E aqui, irmãos, ele não fala como se fosse um acréscimo à armadura que nos foi dada, mas sim como a essência que nos capacita a usá-la efetivamente. A oração, ela não é uma parte da armadura. A oração é o que nos capacita a fazer uso dessa armadura. A oração, ela é fundamental para nós mantermos a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, para que a gente possa obter dele a força necessária, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui mesmo na carta de Efésios, para resistirmos ao dia mau. O próprio Jesus, quando ele estava com os seus discípulos no jardim de Getsêmani, nos seus últimos momentos angustiantes, aonde ele estava enfrentando grande sofrimento por causa dos pecados que ele iria levar, ele foi para um jardim para orar e levou alguns discípulos com ele, em particular 3 em especial, para estar com ele. Porém, desses 3, eles não conseguiram manter a vigilância, não conseguiram manter a oração. No capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 36, diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse mesmo texto, o evangelista Lucas, ele também vai fazer referência no capítulo 22, no verso 40, onde ele diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, a oração é fundamental para nós não cairmos, não falharmos, não cedermos às artimanhas do inimigo. Nós vimos que a armadura espiritual, que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, ela não nos protege de uma forma mágica. Não é uma coisa mística que há por trás dessa armadura. Nós devemos, na verdade, estar constantemente em comunhão com Deus. Para fazermos uso dessa armadura, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Porque, irmãos, a simples posse do conhecimento espiritual não é suficiente para garantir a vitória. A verdadeira eficácia da armadura, ela vem da oração. Ela vem da dependência contínua do Senhor. Por isso, irmãos, que é vital que em todas as circunstâncias nós sempre mantenhamos uma atitude de gratidão e de vigilância em nossa vida através da oração. Para que assim nós possamos enfrentar os desafios com confiança e com perseverança. Muitas pessoas, elas se prendem rigidamente às suas crenças religiosas e não conseguem realmente ajudar outras ou guiá-las ou outras pessoas na busca pela verdade. Isso acontece porque elas estão tão concentradas nas suas próprias ideias e conhecimentos que elas não conseguem ver além do que as suas mentes criaram para si mesmas. E isso muitas vezes, irmãos, se deve a uma compreensão equivocada da armadura de Deus. Como eu disse, a armadura não é uma questão mística. É uma realidade espiritual, mas nós precisamos aprender a usar essa armadura, a fazer uso de cada peça, de cada parte dessa armadura. Muitos, mesmo vestindo todas as partes da armadura, ficam paralisados, ficam sem ação, porque eles esquecem de um elemento que é crucial na sua luta contra o diabo, que é exatamente a sua vida com Deus em intimidade através da oração. De nada adianta você estar revestido da armadura se você não tem uma vida de dependência e intimidade com Deus. O texto que eu já citei aqui, com certeza você conhece, Tiago, capítulo 4, verso 7, se eu não me engano, diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Geralmente essa é a parte que a maioria guarda. Porém esquecem que para poder resistir ao diabo, ao ponto de que ele vai fugir de você, existe algo que você precisa fazer antes. O texto diz: submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Irmãos, não tem como. Se você não tiver uma vida de intimidade e dependência diante do Senhor, se você não tiver uma vida de submissão diante do Senhor, não tem como você resistir e o diabo fugir diante de você. É triste, irmãos, ver uma igreja sem vida. E isso geralmente acontece quando se ignora o chamado que Jesus nos faz, que a Bíblia nos dá, para estar em oração em todo o tempo. A Bíblia diz que devemos estar em constante oração. Existem pessoas que têm um profundo conhecimento teológico, mas não valorizam a oração, como se ela não fosse essencial. Irmãos, o risco é que nós podemos nos apegar tanto a um aspecto da verdade e esquecermos de outras coisas. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que para realmente nos fortalecermos do Senhor, nós devemos orar constantemente. A armadura, irmãos, é importante, mas sem essa ligação viva com Deus, nada disso vai ter valor. A armadura, ela é importante. E a oração, ela é a base da vida cristã. Nós precisamos manter esse relacionamento íntimo com Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que ele destaca a importância da oração. E isso é algo, irmãos, que nós vemos claramente na vida do próprio Jesus. Na vida do próprio Jesus, nós podemos ver a importância que ele dava à oração. Porque mesmo sendo ele o Filho de Deus, ele frequentemente estava em oração. Ele passava noites em oração, ele levantava-se antes do amanhecer para estar em oração. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23, diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. E depois em Lucas, capítulo 5, verso 16, diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, Jesus nos deu o exemplo do que é ter uma vida de intimidade com Deus. A vida de Jesus foi uma vida de oração. A todo instante e a todo momento, ele sempre tirava um tempo para estar a sós com Deus. E nós vivemos, irmãos, às vezes tão atarefados, tão corridos no nosso dia a dia, que muitas vezes nos esquecemos de tirar esse tempo para o Senhor. Nós esquecemos de tirar um tempo para estar a sós com Deus. O texto que nós lemos a respeito da vida de oração de Jesus diz claramente que por várias situações ele se retirava, ele se colocava sozinho diante do Senhor. Para Cristo, isso era fundamental para o seu ministério. Por isso, irmãos, não é surpresa que Jesus tenha ensinado os seus discípulos a sempre orarem sem nunca desanimar. A oração, ela nos ajuda a evitar o desânimo. E agora eu pergunto para você, qual é o lugar da oração na sua vida?
quão importante ela é para você? Será, irmãos, que nós realmente estamos praticando a oração da maneira que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando? Nós temos que entender, irmãos, que sem ela nós corremos o risco de ficarmos desanimados. A nossa vida de oração, ela é um reflexo do nosso compromisso com Deus e do comprometimento que nós temos com a palavra de Deus. Porque, irmãos, o quanto eu oro revela o quanto eu realmente entendo e valorizo aquilo que a Bíblia me ensina. E se a Bíblia fala tanto sobre oração, por que eu não dou a verdadeira importância para ela na minha vida? O verdadeiro objetivo da salvação é nos levar a conhecer a Deus de maneira pessoal. E não apenas saber algo sobre Deus. O evangelista João, quando ele escreve a oração de Jesus, capítulo 17, versículo 3, diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Irmãos, nós conhecemos a Deus através da revelação da palavra, mas também nós conhecemos a Deus através de uma vida de intimidade com Ele. Para quem é casado, sabe muito bem que quanto mais tempo você convive com aquela pessoa, mais você passa a conhecê-la, através de um olhar, através de um gesto. Você sabe exatamente o que a pessoa muitas vezes está pensando ou o que ela vai dizer. Não é assim? Agora pense no seu relacionamento com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais você vai conhecê-lo. Irmãos, se todo o meu conhecimento não me levar a orar, então algo está errado. Porque o conhecimento, ele deve me motivar a buscar esse relacionamento com Deus. Porém, se ele não faz isso, então isso é um sinal de que eu estou usando esse conhecimento de maneira errada. Muitas vezes, nós pensamos que já estamos completos com o nosso conhecimento. No entanto, irmãos, isso nos deixa vulneráveis e até orgulhosos. O verdadeiro desafio para nós é manter a humildade e a prática da oração, porque isso é o que nos fortalece e nos aproxima de Deus. A oração, irmãos, ela é essa energia que nos capacita a usar a armadura e a empunhar a espada do Espírito. Nós não somos capazes de lutar na batalha com o nosso poder, por mais forte que a gente julgue ser. Não é pela sua força, é pelo poder de Deus. E um dos principais ensinos de Paulo sobre a oração é que ela deve ser feita no Espírito. O texto que nós lemos ali, da carta de Efésios, ele diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora entenda, irmãos, orar no Espírito não está relacionado a falar em línguas ou a ter experiências emocionais intensas. Porque muitas pessoas entendem que Paulo está falando da oração em línguas aqui. Não, ele não está falando disso. Orar no Espírito
Significa você orar em nome de Cristo, alinhando a sua vontade, a sua oração com a natureza e a vontade dele. Isso sim é orar no Espírito. É você estar em sintonia com Deus. Essa é a verdadeira oração em Espírito. Em João capítulo 15, verso 7, Jesus diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E na carta de 1 João, capítulo 5, no versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando nós temos uma vida de intimidade com o Senhor, com a palavra de Deus, nós oramos segundo a vontade de Deus. É por isso que nós podemos ter a confiança de que as nossas orações serão respondidas. Porque nós não estamos pedindo nada além daquilo que Deus já nos prometeu. Nada além daquilo que a palavra dele já nos diz. A oração em espírito trata-se de uma oração que se realiza em conjunto com o Espírito Santo. E como diz a carta aos Romanos, nos auxilia em nossas fraquezas. Porque muitas vezes não sabemos como devemos orar, mas é o Espírito que intercede por nós com gemidos que vão além das nossas palavras. E o Espírito Santo, irmãos, ele é descrito como o Espírito de graça e de súplicas. E ele está sempre orando por nós. Quando oramos, irmãos, é essencial que façamos isso em sintonia com o Espírito. E isso significa que devemos alinhar os nossos pensamentos e desejos com os dele, que sempre estarão em conformidade com a vontade de Deus, porque o Espírito conhece a mente de Deus. O Espírito conhece a mente de Deus. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito. E estar cheio do Espírito, irmãos, é caminhar sobre a sua orientação. Uma orientação que nos capacita a orar de forma que nossas palavras vão estar em harmonia com as dele. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar é viver no Espírito, irmãos. Nós devemos trazer para nós a oração do salmista, lá no Salmo 19, quando ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando nos submetemos ao Espírito Santo, quando nós seguimos a palavra de Deus, confiando na orientação que Ele nos está dando, na força com a qual Ele está nos capacitando, nós então somos levados, irmãos, a uma comunhão mais íntima e profunda, tanto com o Pai quanto com o Filho, através do Espírito Santo. Mas a oração, ela exige um esforço da nossa parte, ela exige dedicação. Irmãos, a oração, ela não pode ser apenas alguns minutos tirados no final do dia, ou talvez alguns breves instantes tomados pela manhã. Nós devemos nos lembrar de orar em todos os momentos da nossa vida.
um versículo que é muito difícil de guardar. 1 Tessalonicenses 5,17. Já deve estar aí no slide, é fácil para vocês agora. Orai sem cessar. Uma vida de constante oração. Irmãos, a ideia de orar sem cessar é manter-se em espírito de oração. É a todo instante você estar em comunhão com Deus. Muitas vezes você está lá na sua casa, limpando, preparando alguma coisa, você vai estar falando com Deus em espírito de oração. Você está lá no seu trabalho, executando com as suas responsabilidades, você pode estar diante de Deus em espírito de oração. A todo instante, irmãos, nós podemos estar em espírito de oração. E uma das maiores falhas que nós encontramos na nossa caminhada é que muitas vezes só nos voltamos para a oração quando estamos passando por dificuldades. Só nos lembramos de orar quando enfrentamos adversidades. Contudo, através da oração diária, nós encontramos a força que nós precisamos para nos sustentar cada dia. Por isso, irmãos, devemos orar em todo o tempo. Porque nós estamos sempre sujeitos aos ataques do diabo e suscetíveis a ceder às fraquezas da nossa carne. A oração, ela deve ser feita de todas as formas. O cristão, irmão, que ora apenas para pedir coisas, ele perde as bênçãos resultantes da intimidade, da comunhão, da intercessão e da ação de graças. Paulo, ele diz que nós devemos perseverar na oração. Ele diz, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Perseverar, irmãos, é você simplesmente persistir em algo e não desistir. Isso é perseverar. E a perseverança na oração, ela não significa que estamos tentando convencer Deus, mas sim que nós estamos profundamente interessados, preocupados e que não vamos conseguir descansar enquanto não recebemos uma resposta de Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E no Evangelho de Lucas, Jesus conta duas parábolas para falar sobre a perseverança na oração. Uma delas está no capítulo 11, a partir do versículo 5. Logo depois de ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso, diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí ele repete o mesmo versículo que Mateus vai dizer: Por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á,
pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E um pouco mais à frente, no capítulo 18, a partir do verso 1, uma outra parábola, que fala também sobre a perseverança na oração. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar-se em defendê-los? Demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, a perseverança faz parte da nossa insistência diante de Deus para ter as nossas orações respondidas. Nas palavras de um missionário chamado Robert Lau, ele diz assim: orar não é insistir para que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim para que a vontade de Deus seja feita na terra. A maioria dos cristãos, irmãos, nunca levam a sério a oração até que surja um problema. Muitos são aqueles que não pensam em orar até que um problema surja, seja na sua vida ou pela vida de alguém a quem ele ama. Por isso, irmãos, nós precisamos orar intensamente, especificamente e persistentemente, segundo a vontade de Deus, conforme Paulo nos ensina aqui na carta de Efésios. Mas há algo importante que Paulo nos traz aqui, irmãos, é o poder da oração para abrir as portas para a pregação do Evangelho. Porque ele continua dizendo: orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vejam vocês que, mesmo na prisão, mesmo sofrendo, Paulo ele não pediu por sua própria libertação. O que ele pediu aqui, irmãos, foi pela coragem de proclamar o Evangelho. Foi isso que ele pediu. Orem por mim, para que eu tenha essa coragem, para que eu tenha essa intrepidez de continuar anunciando a palavra de Deus. Porque a maior preocupação, irmãos, era ser capaz de falar abertamente sobre Cristo, mesmo diante da tentativa de Satanás de silenciá-lo. Ele buscou a ajuda de Deus e pediu para os irmãos da igreja de Éfeso que orassem por sua força na batalha espiritual que ele estava enfrentando. Então veja que, mesmo o apóstolo Paulo, sendo um crente experiente e de uma fé fortalecida, mas ele reconhecia que precisava da ajuda e do apoio de outras pessoas. Ele reconhecia a importância da oração de uma igreja para ele. Ele entendia que as suas capacidades não vinham de si mesmo, mas que a sua dependência era de Deus. Porque para Paulo, irmãos, o verdadeiro poder e bênçãos vem da humildade e da consciência de suas próprias necessidades.
É por isso que em Filipenses ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, diante de Deus, sejam conhecidas as vossas orações, com petições e súplicas e ações de graça. E o resultado é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, é esse tipo de crente que se vê como pobre de espírito que Deus pode usar e pode abençoar. Nós devemos, irmãos, orar pela obra e pelo avanço do reino de Deus. Nós devemos ser guerreiros na oração, intercedendo, irmãos, por aqueles que pregam a palavra de Deus, por aqueles que levam a palavra de Deus. Irmãos, Deus poderia fazer tudo sem nós. No entanto, Ele escolheu fazê-lo em nós e através de nós. E Deus abençoou o seu povo através do instrumento da oração. No livro O Peregrino, John Bunyan nos apresenta também a oração. E ele nos lembra que, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, é na oração que nós encontramos ajuda para superar os desafios e enfrentar os inimigos nas horas mais sombrias. E é com esse tema que Paulo, então, finaliza a sua carta. Embora a oração esteja profundamente ligada à armadura de Deus, ela não é apenas mais um item dessa armadura. A oração não é apenas uma ferramenta entre tantas outras, irmãos, que nós vimos aqui nesta carta. A oração, ela é o combustível espiritual que sustenta um soldado de Cristo no meio da batalha. É isso que a oração é. Ela é esse combustível que vai te manter de pé. Porque enquanto nós usamos o cinturão da verdade, o escudo da fé, o calçado da paz, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, nós precisamos manter-nos em constante comunhão com Deus. A oração é a estratégia constante que nos mantém firmes na guerra espiritual. E como nós vimos aqui, irmãos, Jesus teve uma vida de oração. E Ele ensinou os seus discípulos também a terem uma vida de oração. Ele compreende que quando a luta se intensifica, é muito fácil nos sentirmos cansados, fracos, desmotivados. Porque na batalha contra Satanás, irmãos, a escolha deve ser muito clara. Ou você ora, ou você fica vulnerável. É interessante notarmos aqui que o apóstolo Paulo, ele termina sua carta com essa ênfase especial na oração. E como nós vimos, irmãos, esta carta, ela nos trouxe aqui os fundamentos da fé cristã. A maneira como a igreja do Senhor, ela deve ser guiada. Mas Paulo termina a sua preocupação com a oração. E isso deve nos levar a refletir sobre a importância que a oração tem nas nossas vidas. Apesar da oração, irmãos, ser um dever, mas ela vai além. Ela deve ser um prazer.
e a verdadeira expressão da nossa vida cristã. Porque a forma como nos dedicamos à oração é, na verdade, um reflexo da nossa vida com Deus. Nós devemos lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada, irmãos. O apóstolo Paulo, ele termina a carta dizendo o seguinte: e para que saibais também a meu respeito e o que passo, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Nós não estamos, irmãos, sozinhos nessa caminhada. Nós temos outros irmãos e irmãs de fé ao nosso lado. Por isso é importante nos apoiarmos mutuamente em oração. Na segunda-feira nós tivemos aqui o nosso culto de oração, um tempo muito proveitoso, que nós estivemos orando, aprendendo com a oração de Paulo na carta aos Colossenses, porque Paulo orava pelo que ele orava e pelo que nós devemos também orar. Paulo, irmãos, não guardava segredo sobre suas experiências. Muito pelo contrário, ele compartilhava como Deus estava atuando na sua vida e como as suas orações estavam sendo respondidas. No Novo Testamento, nós não vemos cristãos isolados. A Bíblia diz que nós somos as ovelhas que precisam estar juntas do pastor. E a igreja, irmãos, ela é um exército. E nós precisamos lutar juntos. Porque sozinho, irmãos, nós não vencemos essa batalha. Nós precisamos uns dos outros. Orando, intercedendo, clamando. Paulo vai encerrar a sua carta falando de paz, amor, fé e graça. E mesmo ele estando preso em Roma, ele se sentia muito mais rico do que o imperador. Porque em Jesus, conforme ele iniciou a carta, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Independente das circunstâncias, irmãos, em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que clama. Por isso eu desafio você a estar orando um pelo outro e a estar conosco em nossos cultos de oração. Nós temos apenas um culto de oração no mês, irmãos. Toda a última segunda-feira do mês. É o tempo que nós temos para estar juntos. Mas durante o mês podemos também estar juntos. Podemos estar visitando alguém, orando pelaquela pessoa, intercedendo por ela, vendo a sua luta, vendo a sua dificuldade, clamando ao Senhor e entendendo que nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com Deus. Porque é a presença dEle que nos mantém de pé. É a presença dEle que nos fortalece. E graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos pela tua palavra. Palavra bendita, palavra fiel e verdadeira, que vem de encontro ao nosso coração. E como nós aprendemos aqui nesta noite, que nós possamos ser homens e mulheres de oração, que buscam ter, ó Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Que não recorrem, ó Deus, somente quando os problemas aparecem, mas que mantêm, ó Deus, uma vida constante de oração, de intercessão, de súplica, de ações de graça, orando, ó Pai, no Espírito, através da Tua palavra,
entendendo, ó Deus, e compreendendo a tua vontade, o teu propósito sobre todas as coisas, porque só assim, ó Pai, a nossa oração, ela vai estar, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E nós teremos, ó Deus, a convicção e a plena certeza de que aquilo que nós pedirmos, o Senhor irá nos dar. Porque nós estamos buscando fazer a tua vontade. Sejamos uma igreja de oração, ó Deus. Que o Senhor desperte em nós, em cada coração, esse desejo de buscar, ó Deus, a presença do Senhor. Seja no seu particular, mas também, ó Deus, nessa comunhão que nós temos como igreja, como corpo, como família, nos apoiando e nos ajudando em todos os nossos momentos, nos alegrando, ó Pai, com aqueles que recebem as bênçãos do Senhor, nos entristecendo muitas vezes com aqueles que estão enfrentando, ó Pai, as suas dificuldades, mas também estendendo a mão, clamando a Deus e pedindo a Ti, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor entre, ó Pai, com a Tua providência, manifestando o Teu poder, trazendo cura, restauração, libertação e salvação sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja e de todo aquele que busca a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero só passar alguns avisos. Pode pular isso para mim, Silas, por favor. Pode passar para o próximo. Os irmãos têm visto que nós temos feito uma programação aqui semanal. A gente tem tido os nossos encontros de GDC 2 semanas seguidas. Tivemos o nosso encontro de casais. Também tivemos o nosso encontro de oração. E no próximo domingo nós vamos então ter a nossa escola bíblica dominical. Por enquanto nós teremos uma vez por mês a nossa escola bíblica dominical. Será no domingo mesmo, às 9 horas da manhã. O material que nós vamos estudar, pode passar no próximo, que eu já tenho apresentado aqui para os irmãos, é essa revista, Porque Temos Problemas. Depois, eu vou colocar lá no grupo, quem quiser a revista, por favor, passa o seu nome, porque aí eu vou até a editora para poder providenciar esse material e trazer. Lembrando que cada um vai custear a sua própria revista. Então eu vou lá, compro e trago aqui para que vocês possam estar então aprendendo aí dentro dessas lições importantes que nós temos para enfrentar nos dias de hoje. Próximo sábado tem encontro de mulheres, vai ser aqui mesmo na igreja. As mulheres estão aí estudando esse livro, Mulheres Atraentes, Adornadas por Cristo. Então, as irmãs que sabem bem fazer o encontro aí, eu particularmente sempre tenho procurado ficar presente, e as irmãs sempre capricham aí nesses encontros, não só na palavra, mas também logo depois no momento da comunhão. Qual é o próximo? Esse aqui é rápido, irmãos. Os irmãos devem ter percebido que durante o ano passado todo, eu sempre estava compartilhando semanalmente, de segunda a sexta, um pequeno versículo com uma breve mensagem ali para a sua reflexão, para a sua meditação. E desde o ano passado eu já não tenho compartilhado essas mensagens com os irmãos, porque eu vou mudar um pouco essa tática. Ao invés de compartilhar essas mensagens diariamente, de segunda a sexta, os irmãos vão estar recebendo toda segunda-feira um áudio com uma história que tem a ver ali, provavelmente, com a sua vida, com a vida de alguém. Você vai provavelmente se identificar com a história das pessoas que vão ser faladas ali. E aí você vai tirar uma reflexão, onde você vai tirar ali as suas percepções, quais são as suas decisões e as suas ações em relação a isso. Então, toda segunda-feira você vai receber esse áudio, e aí você pode ficar a semana inteira meditando e refletindo nessa palavra que você vai ter. O tema vai ser exatamente esse aí: decida com fé e viva com propósito. Então, a partir de amanhã, você já vai receber esse áudio
para sua meditação, e junto com ele vai ter também um versículo bíblico referente ao texto que você vai estar ouvindo ali para a sua reflexão. Tá bom, irmãos? Só uma mudança aí na estratégia para que vocês possam aí estar aprendendo cada vez mais. Que o meu intuito aqui é exatamente esse, é dar a vocês ferramentas para que vocês desenvolvam, cresçam na fé, na graça e no conhecimento de Jesus e sejam edificados a cada dia. Queria chamar aqui o Rafael, ele vai passar aqui agora as coisas diferentes, as despesas que nós tivemos aí, com toda essa parte de manutenção e pintura da igreja. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vou passar para falar mais uma vez sobre a questão da pintura que nós fizemos, desse processo que nós temos passado esse ano de reforma. E falando sobre a oração, eu me lembro bem que nós vamos completar 20 anos, né, de Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. E talvez aí, eu não sei se vocês lembram bem, mas há quantos anos nós já estamos aqui nesse prédio? Talvez não sei, quem que me ajuda aí? 16? Mais? 18? 2007, né? E é muito interessante, porque falando desse tema de oração, eu lembro bem como nós estávamos como irmãos orando por um terreno, né, e pela construção desse prédio. E se vocês lembrarem bem, a gente quando estava orando e pedindo a Deus que nos desse um terreno e um local onde a gente pudesse estar junto, a gente não estava orando para que a gente tivesse, vamos construir uma igreja que seja famosa, uma igreja que seja grande. A oração nossa era para que a gente pudesse impactar a vida das pessoas aonde nós estamos. E isso é orar à vontade de Deus. Isso é preocupação com o reino de Deus. E assim como nós, desde aquele início, tivemos essa preocupação, nós também trazemos aos irmãos, da mesma forma, essa coisa que nós chamamos de privilégio, né? De que todos nós possamos entender o porquê nós estamos aqui. Por que nós estamos fazendo essa reforma? Nós não estamos fazendo essa reforma para ter tudo bonitinho aqui, tudo arrumadinho, né? Obviamente que nós cuidamos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos desde lá de trás. Olha quantos anos já se passaram. E aí a gente vê, de vez em quando, alguma coisinha ali de uma pintura se desfazendo por causa da chuva que vai caindo, a calha que já não protege mais como deveria, e os rufos que não funcionam tão bem quanto deveria, e a água entra, e a água faz o seu trabalho de ir ali destruindo um pouco, né? Mas nós estamos com o mesmo propósito, da gente, juntos como irmãos, enxergar a nossa responsabilidade para que o reino de Deus, ele impacte a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Obviamente que eu não estou me direcionando àqueles que nos visitam, mas eu estou me direcionando àqueles que já são membros dessa Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, e convocando vocês a participar dessa obra no reino de Deus, para que nós tenhamos um lugar adequado para a gente não só se reunir aqui domingo à noite, porque isso também nunca foi o propósito único, mas para que a gente pudesse fazer muitas outras coisas excelentes na obra de Deus, como nós temos desenvolvido. É verdade que muitas vezes nos falta homens, mulheres, dispostos, né, com seu coração ali disposto na obra de Deus, para que a gente possa trabalhar mais rápido, mais unidos e mais juntos. Mas nós temos visto o trabalhar de Deus na vida dessa igreja, e por isso nós estamos tão alegres. É engraçado que quando a gente olha para a vida de oração, nós vemos que a oração
ela nos aproxima de Deus e ela demonstra não só uma dependência de Deus, mas uma confiança no Deus que criou todas as coisas. Então, quando nós oramos lá no início, por esse local, por esse terreno, nós ainda continuamos firmes e nós queremos convocar cada um de vocês para que vocês participem daquilo que nós temos visto que Deus tem feito nesse local. Quando nós falamos de valores, nós não estamos falando de valores específicos, porque, na verdade, quando cada um contribui com aquilo que Deus coloca no seu coração, e com alegria, e qualquer valor contribui para nós alcançarmos nosso objetivo, qualquer valor. Por isso que nós não chegamos aqui com valores específicos. Mas eu queria só mostrar para os irmãos que o nosso alvo é nós chegarmos a recuperar esse valor de R$25 mil para que nós possamos fazer outras coisas que nós vemos e projetamos juntos como igreja para a gente fazer. Já está feito? Já está feito, foi pago, né? Senão ninguém teria feito. Ninguém trabalha de graça. Mas nós queremos recuperar esse investimento e nós já temos ali R$3.100, graças a Deus. E como eu falei, é pouco a pouco, é um caminhar. Por isso que nós estamos cada semana lembrando os irmãos que vocês são essenciais na participação desse alvo. E ainda falta ali R$21.900, de 10 em 10, de 5 em 5, de 1 em 1, nós vamos chegar lá. E nós vamos continuar com esse propósito, da gente trabalhar outros objetivos que nós temos para o reino de Deus ser expandido no local onde nós estamos. Então, que o Senhor nos ajude e você seja desafiado, em nome de Jesus. Obrigado, Rafael. Os irmãos estão vendo que do valor total ali, na verdade, nós estamos levantando uma campanha com a metade do valor para que os irmãos nos auxiliem nesse sentido. A outra metade, a igreja já vai arcar com esse custo, tá bom? E quando você for fazer esse depósito referente à oferta da campanha, apenas para que depois o Marcelo possa identificar que o valor é referente à campanha, coloca na descrição lá, reforma da igreja. Aí fica mais fácil, né, Marcelo? Para identificar, porque senão você joga algum valor lá, ele vai poder até identificar que talvez ele veja uma oferta diferente lá. Mas é bom você já colocar na descrição lá, reforma da igreja, porque aí ele já vai identificar que é referente à campanha, fica mais fácil para ele depois administrar e organizar ali a questão financeira também. Tá bom, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui juntos. Pai, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos por mais uma oportunidade e o privilégio que temos de estar aqui reunidos e como igreja, ó Deus, exaltar o teu santo nome. Um tempo que nós temos, ó Deus, para estarmos juntos, em louvor e em adoração. Mas é na nossa vida diária, ó Pai, no nosso dia a dia, que nós realmente somos a igreja do Senhor, levando a tua palavra, para que outras pessoas também, ó Deus, possam ser discípulos e estarem conosco, para que juntos possamos continuar fazendo o teu reino crescer e avançar no poder e na unção do teu Espírito Santo. O Senhor nos conceda uma semana abençoada, ó Pai, na tua presença, vivendo sempre na dependência do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados, tenham uma semana na presença do Senhor.